Boa tarde a todos. Estamos aqui comunicando o nosso treinador, juntamente com a sua comissão técnica, o Oswaldo Oliveira. A partir de hoje, deixa de ser o nosso treinador. Tivemos uma reunião ontem, onde conversamos bastante. E hoje de manhã acabamos a conversa e ponderamos, deixamos melhor não dar continuidade ao seu trabalho. Agradeço os meses que ele ficou conosco. Enfim, o futebol às vezes pega alguma surpresa na gente, enfim, vamos seguir. Agora está aberta a pergunta, gente. Quem quiser começar, por favor. Tem alguém ao vivo? Presidente, já tem um nome, já se estuda um nome da substituição do Oswaldo Oliveira? Não que vocês vão divulgar hoje, claro, mas vocês já têm em mente um nome para substituir o Oswaldo? Não. Nós, como eu acabei de dizer, que resolvemos agora, ainda não nós estamos tratando da saída dele, então vamos nos reunir daqui a pouco para a gente começar a pensar nesse nome que virá trabalhar conosco. Então, por enquanto, não tem nome. Presidente, a gente nota que o senhor está assim numa situação desconfortável porque era um dos defensores da permanência do Oswaldo de Oliveira no comando do Corinthians. O que foi determinante para essa mudança? Os resultados ou toda a pressão que existe nos bastidores, que a gente sabe que um clube grande como o Corinthians sempre acontece? Eu acho que, primeiro que quando resolvemos trazer o Oswaldo, porque acreditávamos no trabalho dele. Primeiro pela sua seriedade, pela sua competência, por ter passado pelo Corinthians, conquistado grandes títulos, tudo isso o credenciou para a gente trazê-lo novamente para trabalhar conosco. Logicamente que a pressão, esse contra de todo mundo, que eu particularmente não consigo enxergar, mensurar tudo isso, e os resultados apresentados também por ele nesses 2 meses, logicamente que a gente sabia que não dá para se fazer muita coisa num curto espaço de tempo, precisa de um tempo maior para trabalhar. Mas a resposta também que foi dada nesses 2 meses de trabalho, nós achamos também que não foi aquilo que, o mínimo que esperávamos. Então, juntando tudo isso, e a gente sabe que o futebol, a cobrança é muito grande, principalmente se tratando de Corinthians, que sempre busca estar na frente de tudo, disputando títulos. Nós vamos disputar alguns torneios super importantes no ano que vem, e a gente sabe que seria uma pressão maior do que está sendo hoje, caso os resultados possam... Pode acontecer resultados bons? Pode, mas ninguém tem bola de cristal. Se eu soubesse tudo antes, quando a gente vai trazer um jogador ou vai trazer um treinador que não vai dar certo, logicamente que ninguém é estúpido de fazer e trazer. Mas enfim, a gente às vezes pode cometer algum erro, o importante é que a gente corrija, e é o que nós estamos fazendo, entendemos assim, e vamos pôr o Corinthians novamente no clube. Presidente, o que foi, por favor? É a única mudança no departamento de futebol, a saída do Oswaldo. E uma segunda, as constantes trocas de treinador nessa temporada mostram que o erro foi só do técnico, das contratações dos técnicos, ou existem outros erros na administração do futebol do Corinthians que culminaram com essas constantes trocas? Olha, é difícil a gente pontuar. Erros sempre existem, não tem, ninguém faz 100% de acerto. Se você for analisar e tirar uma média dos últimos anos do Corinthians, nós estamos muito mais crédito do que débito em se tratando de acertos e erros. Agora, em relação a mudanças no futebol, a gente precisa aguardar agora um novo treinador. Vamos ver a estrutura que esse novo treinador vai querer trazer alguém. Isso tudo vai ser analisado posterior e basicamente com um novo nome, né? Foi conversado ontem, presidente, na reunião de vocês de almoço, entre vocês e o técnico Oswaldo Oliveira. Qual era o tema? Era discutir no ano seguinte, renovação de contrato, ou estavam conversando sobre a permanência dele? Não tem renovação de contrato, com a Brasília já ia até 17. Estávamos conversando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, resultados
os 2 meses, o futuro, como é que nós iríamos fazer o futuro. É isso aí, nada de diferente que a gente fala sempre, uma conversa mais franca e aberta em relação a tudo que está acontecendo. A decisão foi tomada ontem, durante essa conversa, ou hoje, da saída do... Encaminhamos bem ontem a decisão para finalizarmos hoje. Roberto, o Cristóvão ficou 3 meses. Quando o Cristóvão saiu, você me disse que o Fábio ficaria até o fim do ano. Pouco tempo depois, chega o Oswaldo e 2 meses ele sai. Isso não vai um pouco na contramão do que vem se pregando no futebol de maneira geral, que é a sequência do trabalho do futebol? Isso não prejudica o desempenho do futebol do Corinthians? Sempre, só que a gente sabe que você pode ter errado. Agora, persistir no erro é pior ainda. Logicamente que a gente não tem ideia de trazer o próximo treinador que virá. A ideia não é que ele fique 2, 3 meses, a ideia é que ele fique 5, 10 anos. Essa é a ideia. Agora, para isso acontecer, você sabe que precisa ter resultado. O futebol não tem o resultado, fica difícil. Não só pelo treinador, pelo elenco, por tudo. Se o elenco não funciona, você tem que mexer no elenco também, é o que vamos fazer. Então, você tem que mexer em tudo, não só no treinador. Eu acho que prejudica. A ideia nunca foi essa, pelo contrário. Roberto, primeiro tem uma multa no contrato do Oswaldo, se o Corinthians vai pagar essa multa. Óbvio, vai cumprir o contrato, sem problema nenhum. Vai pagar essa multa do Vai pagar o que tiver escrito no contrato, eu não lembro agora qual é, mas o que tiver no contrato que firmamos será cumprido. E você admite que a contratação do Oswaldo foi uma contratação sua, do presidente, e na próxima contratação isso vai mudar? Você vai ouvir outras pessoas? Eu já sempre ouvi. Isso é um pouco de lenda aqui, o Roberto que trouxe o Oswaldo, porque o presidente é quem define. Pode colocar 10 nomes na mesa, sempre a palavra final será do presidente. Pode ter a concordância das 10 pessoas, ou das 20 pessoas que a gente mexe dentro do departamento de futebol, pode haver 19-1, pode haver 19-1. Então sempre a palavra final é do presidente. Quando nós falamos do nome do Oswaldo, não foi, eu não fiquei sozinho no nome do Oswaldo. Pelo contrário, muitas pessoas conhecendo o trabalho dele, conhecendo a pessoa que ele é, muita gente ficou do lado. Então o novo nome agora não será diferente. Eu nunca agi de forma isolada em atitude nenhuma, nem para trazer um jogador, nem para negociar um jogador. Sempre é consultado todo mundo participa, todo mundo dá a sua sugestão, dá a sua ideia, coloca normalmente as pessoas que trabalharam com o treinador, falam sobre o treinador, a gente vai juntando tudo isso e fazendo uma avaliação para poder tentar errar o menos possível. Presidente, já existe um perfil do treinador que vocês querem contratar? O perfil é sempre o mesmo, né? Você quer um treinador vencedor, você quer um treinador que tenha uma relação boa com os atletas, você quer um treinador que saiba trabalhar, um treinador... O perfil é sempre o mesmo, não só para o Corinthians, para todo mundo busca um treinador que é um treinador vencedor, não diferente disso. O quanto da crise política interfere no momento dentro de campo? Mas sempre atrapalha, nunca é bom, mas a gente procura separar a política do trabalho. Eu continuo fazendo meu trabalho para o Corinthians, independente do que vem acontecendo na política do clube. Nós temos que seguir. O Corinthians não fica esperando resolver problema político para você poder atuar, poder agir. Nós estamos trabalhando. Presidente, eu lembro que quando o Tite saiu, o seu discurso sobre a busca do sucessor era que fosse um treinador com ideias novas, enfim, não um medalhão necessariamente, né? Até se falou Fernando Diniz na época, entre outros. Mudou um pouco a sua impressão sobre o perfil do Corinthians precisa? Você fala agora em um treinador vencedor, né? E se o Luxemburgo, qual é a sua avaliação sobre ele? Se ele é um nome que... Olha, eu não quero falar de nome nenhum, de estar aqui declinando esse ou aquele. Eu acho que nós vamos achar o nome. Acho que todos os treinadores, nesse momento, se credenciam para trabalhar no Corinthians, sem exceção, todos se credenciam. Eu acho que o nome vai sair da nossa conversa, daquilo que a gente espera, da disponibilidade das pessoas. Não é só eu querer, não adianta eu querer, se eu quero vir, não adianta. Então eu não quero falar em pessoas, em nome, em alguém. Eu acho que todos os treinadores estão credenciados. Roberto, a gente sabe que existe o futebol, existe a política, como foi colocado. E há o processo de impeachment rolando, a gente, inclusive, na própria situação, que não está muito contente com o que está acontecendo. Você acha que, demitindo o Oswaldo Oliveira, você melhora a sua situação perante esses conselheiros insatisfeitos? Você pode te ajudar politicamente?
E também queria saber se os métodos de trabalho do Oswaldo geraram críticas que chegaram ao seu ouvido e motivaram os palmeirenses. Gustavo, eu não entendo assim não. A política, a gente sabe que apesar de eles terem pedido vítima, a minha defesa já foi entregue à Comissão de Ética, agora nós temos que aguardar a Comissão de Ética se manifestar, não sei como vai ser isso, estão analisando toda a documentação. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque sei que eu não cometi nada de errado, absolutamente nada de errado, está tudo mostrado por documentos, enfim, está tudo na mão da Comissão de Ética. Mas sabe que nunca é legal, nunca é bom. Agora, eu não posso ficar dependendo disso para continuar o trabalho. Você não vai ficar esperando definições, eu continuo trabalhando. Olha, se todo mundo tiver contra o Oswaldo e eu estou tirando o Oswaldo, acredito eu que eu estou fazendo uma coisa que agrade os outros. Primeiro que eu não fiz isso para agradar ninguém, sim estou fazendo isso em prol do Corinthians. Não por problema político que eu estou tirando o Oswaldo por querer agradar os outros. Mas se isso também contribuir, ótimo. Sobre os métodos de trabalho. Os métodos de trabalho do Oswaldo? Não tive acesso a isso. Não. Eu acho que isso não difere muito de um para o outro, não. O treinamento sendo de uma forma ou de outra, cada um tem sua maneira de trabalhar, nenhum treinador faz o mesmo tipo de treinamento, isso a gente tem que respeitar, enfim, mas não teve reclamação. Presidente, Corinthians já de olho no planejamento para 2017, o mercado está aberto aí. A gente tem informações de que o Richelli, volante do Sport, está na pauta aí de possíveis reforços do Corinthians, que já teria acertado tudo com o jogador, faltaria negociar ainda com o Sport. O que o senhor pode falar sobre o Richelli chegando para o Corinthians? Primeiro que é um bom nome, um grande jogador, mas não tem negociação nenhuma, nem com o Richelli, nem com o Sport. Desculpa, é um nome que agrada ao Corinthians, não tenha dúvida, como outros tantos que a gente está conversando com alguns, mas no caso específico que você perguntou do Richelli, não existe nada além de ser um bom jogador. Todos os bons jogadores, eu repito, é uma frase feita, mas todos interessam ao público, mas não existiu e não, até o momento, nenhuma negociação. Presidente, que tipo de garantia que o próximo treinador do Corinthians vai ter de que ele vai ter um tempo hábil, um bom tempo de trabalho para poder colocar em prática o seu trabalho, vendo aí que o Cristóvão e o Oswaldo ficaram um pouco tempo na Garantia quem dá o futebol, não sou eu. Garantia é o trabalho dele, não existe garantia. Um contrato de emprego, você tem dois lados. Ele pode ficar descontente e querer ir embora e o grupo pode ficar descontente com ele e dispensá-lo. Então não existe garantia a ninguém. Existem resultados, existe bom trabalho. A gente enxerga quando está sendo feito um bom trabalho, enxerga a longo prazo, a gente sabe tudo isso. Um treinador iniciar uma temporada é bom do que chegar no meio. Então a gente entende que isso facilita a vida de um treinador. Por isso que nós estamos trocando exatamente no momento que acabou uma temporada para início de outra. Presidente, o Corinthians andou muito tempo num ar mais tranquilo, muito tempo politicamente estável, ganhando muitos títulos, até ano passado, campeão brasileiro. Esse ano, muitas turbulências, muitas trocas de treinadores, turbulência política. Você já sabe aonde começou isso e o porquê começou? Não tenho ideia. Eu acho que 2015 para 2016 nós não fizemos nada de diferente. Tudo que eu fiz em 2015, fiz em 2016. Com exceção do que o time de 2015 foi campeão e de 2016 não foi campeão. Oscilou muito e ficamos num lugar na tabela que não deveríamos ter ficado. Eu também não concordo com isso. Agora todo mundo tem que entender, o futebol não é uma conta exata, não dá para fazer teoria em cima do futebol. O futebol é prática, se a bola não entra, se não tem jeito, não tem como. E outra coisa, não dá para ser campeão todo ano. Não existe clube no mundo que faça isso. Não porque não queiram, porque é impossível. Primeiro que quando você faz um grande time, você perde jogadores. Isso é um fato, não é o Corinthians. É um grande time, chama atenção, porque você vai ter uma qualidade maior do que os outros. Isso atrai clubes com um poder financeiro grande. Isso aconteceu no Corinthians. Já acho que esse ano já não vai acontecer, talvez, na mesma proporção que aconteceu em 2015. Então tudo isso se leva em conta, mas a gente continua, o Corinthians não deixa de ser grande, jamais, só porque não ganhou o título de 2016, continua muito grande. Roberto, duas perguntas. Quando você foi perguntado sobre o perfil,
você deixou um leque muito amplo de possíveis técnicos. Eu queria saber se desse leque estão incluídos técnicos que estão contratados por outras equipes hoje, estão empregados. A gente não sabe, logicamente que de repente alguém está com o contrato acabando, alguém quer sair, então é muito vago a gente estar falando sobre isso, por isso que eu falo para você que o perfil é perfil de vencedor e todos os treinadores se credenciam. Uma coisa é o Corinthians estar precisando de um treinador, outra coisa é você estar com um treinador trabalhando, as coisas mudam um pouco o cenário. Então, nas próximas horas a gente vai começar a ver a movimentação das pessoas nos procurando, que isso é uma coisa normal que acontece, às vezes até treinador empregado que liga e fala, meu contrato acabou, eu não quero renovar, tenho oportunidade ou não, por isso que vamos aguardar e fazer uma avaliação de tudo aquilo que for, que a gente tiver alcance para conversar. E uma segunda, por favor, você falou de um contexto geral de avaliação do trabalho do Oswaldo. Tivesse Oswaldo conquistado um resultado positivo na última rodada, classificando o Corinthians para a Libertadores, essa avaliação seria diferente? É difícil de falar o se não existe, o se não trabalha, mas acho que ajudaria, mas fica difícil a gente fazer julgar alguma coisa em cima do se. Se estivesse ganhando todas, talvez a gente tivesse ficado em terceiro, em quarto lugar, facilitaria mais ainda. Então, enfim, nós temos que trabalhar com a realidade. Roberto, você está falando de trazer um treinador com perfil vencedor. Isso é até uma frase óbvia, né? Óbvio que você vai procurar um treinador vencedor. Que dê certo aqui, né? Agora, quando o Tite saiu e o Cristóvão foi contratado, surpreendeu muita gente exatamente por não ser um perfil vencedor, porque ele não tinha bons resultados nos últimos tempos. O Oswaldo a mesma coisa, ele estava na zona de rebaixamento. Mas a gente não pode analisar só os últimos resultados, tem que analisar o histórico todo, né? Os porquês também. Às vezes alguns treinadores não tiveram sucessos recentes porque tiveram uma oportunidade menor, a gente não sabe o porquê das coisas, por que fulano ficou alguns meses naquele clube ou por mais tempo. Agora, quando você deixa o profissional trabalhar por um período maior, com competência, óbvio, é inevitável que os resultados venham, eu não tenho dúvida disso. Mas essa avaliação para o ano que vem vai ser diferente da avaliação do Cristóvão e do Oswaldo? Primeiro... Vai ser vencedor nos últimos anos? Não sei, nós temos que primeiro avaliar os nomes que aparecerão, não dá pra gente falar. É aquilo que eu falo, eu quero um treinador que dê certo e faça o Corinthians ganhar. Pode ser alguém que não tenha nem título. Vocês vão lembrar muito bem, em 2011, o Tite quando veio, em 2010, a maioria contestou, porque estava no mundo árabe, não tinha ganho praticamente nada, ganhou uma Sul-Americana com o Grêmio e mais algum outro título gaúcho, enfim, não tinha esse currículo todo que tem. E veio em 2010. Em 2011, nós perdemos, saímos da Libertadores em 2011, todos queriam a demissão do treinador, todos queriam a demissão do treinador, isso sem exceção, todos, tanto é que eu fiquei respondendo que o Tite não ia embora até o meio do segundo semestre de 2011, e até chegarmos à conquista do título. Então, é difícil de você falar, por isso que nós temos que acompanhar o dia a dia, os resultados, o trabalho que a gente sabe. E o trabalho bem feito e análise, tudo bem, é lógico que a pontuação no torneio ele é importante, mas tem o trabalho fora da pontuação, que é o trabalho interno, que é o trabalho de relacionamento, tudo isso a gente faz uma análise, talvez vocês não tenham esse acompanhamento diário mais perto, que entra também, tem um peso isso, e não é um peso pequeno. De o grupo aceitar, de gostar, de se dedicar mais, de se entregar mais em relação à pessoa que está no comando. Então tem tudo isso. Presidente, você falou, admitiu agora há pouco que tem uma multa no contrato do Oswaldo, essa multa vai ser paga. Também teve a questão, há pouco tempo atrás, do Cristóvão e também teve multa. Não está ficando muito caro. O Cristóvão não teve multa. Não teve multa. Não está ficando muito caro os erros? O Corinthians está cometendo? Isso não atrapalha a montagem do seu time para o ano que vem até? Faz parte, atrapalha a montagem não. Nós temos uma comissão técnica, nós temos as negociações que a gente está conversando, elas continuam andando, independente de quem será o treinador, a gente sabe que são posições que a gente tem carência para todo mundo, não só para um ou para outro, a gente entende assim. E os jogadores que estamos vendo e talvez obtendo sucesso na negociação, são jogadores que a gente entende que serão importantes para o clube e que ajudarão bastante. Mas faz parte do futebol, eu gostaria de não pagar, como fiquei com o Tite tantos anos, nunca gastamos nada. Então, futebol é assim, não acerta, erra, acerta, faz parte.
Ô, presidente, né, na avaliação desses nomes, é uma decisão que precisa ser tomada com pressa, até por causa do planejamento que está curto até o ano que vem, ou demanda uma cautela nesse momento? Como que você avalia? Os dois, cautela e pressa. Cautela e o mais rápido possível, não falo nem pressa. Se puder ser ainda esse ano, óbvio, melhor ainda, fica mais fácil para a gente começar a sentar e começar a desenhar as coisas. Eu acho que é tudo um pouco. De repente, amanhã a gente consegue, às vezes não, uma semana, 10 dias, não sei, mas vamos sair trabalhando já. Presidente, mais um, por favor. Quando a gente percebia que o Oswaldo era bem participativo nas discussões que vocês tinham em termos de reforços para o ano que vem, com a saída dele muda muita coisa em termos de nomes que o Corinthians deve ir atrás para reforçar o elenco? Não, eu acho que não. Aquilo que eu acabei de dizer, nós temos uma comissão técnica que toda avaliação feita passa pela comissão técnica dos nomes e continuam sendo a mesma coisa. Os nomes continuam de pé, todos aqueles que nós vimos continuam de pé, independente de quem virá, pode até, essa lista dependendo de quem virá, pode até acrescentar mais algum nome que a gente não pensou, não viu, enfim. Alguma chance do Fábio Carilli pleitear essa vaga? O técnico do grupo? Não, eu acho que não. Eu acho que no momento nós temos que fazer um nome. Não que ele não mereça, nós entendemos que precisamos. Presidente, em cima dessa pergunta do Dazer, pode ser que o Corinthians contrate um jogador antes mesmo de contratar técnico ou técnico é prioridade? Pode. A gente tem algumas coisas andando que se acontecer agora de tarde, o Corinthians vai trazer. E aí o técnico trabalha com o que tiver aqui? Sim. Se você for pensar assim, eu tenho que mandar todos que estão, porque não foi o treinador que trouxe. Não é verdade, não é assim que funciona. Há alguma chance do Corinthians viajar para os Estados Unidos sem técnico? Olha, qualquer resposta que eu tiver é bola de cristal. O que eu falei, gostaria de ter um treinador daqui a meia hora. Se não conseguir, se tiver que ser assim, será? Viajaria sem técnico? Sim, não cancelaria isso? Não. Ô presidente, ainda com relação a reforços para 2017, o nome do Wagner surgiu forte, foi feito os exames, foi aprovado, a gente sabe que tem um problema de regularização de documentos, a liberação do clube chinês. Em que pé que está essa negociação? Exatamente isso que você disse. A nossa parte está tudo ok, com o atleta, o exame médico, tudo certo. O que está faltando é a liberação do clube chinês dada a ele para que a gente faça o contrato dele aqui, somente isso. Quer dizer, se resolver, ele já deve ser